Bom, pessoal, então começando, para que a gente entenda aí alguns conceitos e a definição de demência, tá? Primeiro, quando a gente fala de demência, a gente está falando de uma condição com alta prevalência. Se estima hoje que a gente tem 50 milhões de pessoas convivendo com demência, que têm esse diagnóstico, e mais importante do que isso, se estima que até o ano de 2050 a gente vai ter, esses números vão se triplicar, a gente vai ter 152 milhões de pessoas com demência, tá? Esse aumento vai se dar principalmente nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, e dessa forma, esse aumento, essa explosão no número de casos vai refletir muito o envelhecimento da população, né? Cada vez mais a gente tem um número maior de idosos. Tá? Bom, diante disso, a Organização Mundial de Saúde coloca entre as suas prioridades que a gente tenha uma resposta efetiva à demência, tanto fazendo uma boa prevenção, quanto promovendo aí uma melhor qualidade de vida para as pessoas que são impactadas por essa doença. A gente vai ver que é uma síndrome que vai trazer um prejuízo muito grande para a pessoa, mas também para as pessoas que estão ao redor do paciente, tá certo? Então, de fato, é uma prioridade da Organização Mundial de Saúde, tá? Mas então, o que é exatamente a demência? Quando a gente fala de demência, a gente está falando de uma síndrome clínica, onde os sintomas vão ser alterações na função cognitiva. Esse paciente vai apresentar problemas na sua memória, problemas de linguagem, dificuldades aí no pensamento e na capacidade de resolver problemas. Então, a gente tem essas alterações de função cognitiva em diferentes domínios, e essas alterações, elas vão impactar na funcionalidade desse paciente. Ele vai ter um prejuízo para realizar suas atividades diárias, tá certo? Bom, e quando a gente fala de demência, na verdade, a gente está usando um termo que engloba diferentes doenças, tá? A demência é uma síndrome, é um conjunto de sintomas que é causado por diversas doenças. Entre as causas mais comuns, a gente tem a doença de Alzheimer, que conta aí para 60 a 80% dos casos de demência. A gente tem como segunda causa de demência mais prevalente a demência vascular, que vai contar para de 5 a 10% dos casos de demência. Outras doenças que podem levar à demência, doença de Parkinson, a gente também tem a demência de corpus de Levy, a demência frontotemporal, que são aí causas mais raras de demência, tá? Como a doença de Alzheimer, ela conta para a grande maioria dos casos, a gente vai focar bastante nela na aula de hoje e vai falar em alguns momentos da demência vascular. Mas é importante ficar bem definido esse conceito, tá? A gente tem a doença de Alzheimer, que numa fase mais final ela vai causar uma demência, tá? Demência é a síndrome clínica causada pela doença. Bom, então focando aqui na principal causa de demência, todo mundo já ouviu falar da doença de Alzheimer, é a principal causa de demência, é conhecida por ser uma doença neurodegenerativa, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, mas o paciente vai tendo ao longo do tempo uma atrofia cerebral, o cérebro vai diminuindo de tamanho, a gente tem diversas alterações cognitivas, só que a alteração mais marcante na doença de Alzheimer é um comprometimento na memória desse paciente, tanto na memória de curto prazo quanto na memória de longo prazo. O paciente aí vai perder a capacidade de reter e resgatar informações, tá? É a principal causa de incapacitação nos indivíduos com mais de 60 anos, e a doença de Alzheimer gera um custo elevadíssimo. Se estima que cerca de 1% do PIB mundial é gasto aí nos cuidados para pessoas que possuem a doença de Alzheimer.